Pessoal, boa tarde. Hoje, dia 21 de setembro de 2020, segunda-feira, estamos iniciando mais uma aula assíncrona de estática e resistência. Hoje, na aula de hoje, eu quero, na verdade, corrigir com vocês a nossa atividade avaliativa, né? Então, vou explicar e resolver os exercícios que estavam presentes aí na nossa atividade avaliativa, tá? Então, o primeiro exercício ele dizia o seguinte, determine a força resultante e também a sua orientação, ou seja, o ângulo formado entre ela e o eixo X positivo, tá? Eu tenho aqui um sisteminha que tem 4 forças, essa força de 4 kN, que forma 40 graus com o eixo X positivo, essa força de 6 kN, que forma 20 graus com o eixo X negativo, mas lembrem-se, a gente está tomando como referência sempre o eixo X positivo e o ângulo formado entre o vetor e esse eixo X positivo no sentido horário. Então, se eu tenho 20 graus aqui, até do vetor 6 kN até o X positivo, eu tenho 160 graus, tá? Aqui embaixo, uma força de 2 kN, que eu preciso usar o triângulo retângulo, usar a trigonometria para determinar qual é o ângulo que eu tenho aqui, e tem uma última força de 8 kN, que forma 5 graus aqui com o eixo X positivo, mas isso no sentido anti-horário. Então, eu tenho que dar toda essa volta no sentido horário para ver o ângulo que eu vou usar na decomposição, que é o 355 graus Celsius. Aliás, graus, desculpa, nada de Celsius, não, tô doido. Então, eu vou usar primeiro, vejam, eu vou usar esse triângulo retângulo que tem aqui para determinar o valor desse ângulozinho aqui, o ângulo entre o meu vetor de 2 kN e o eixo Y negativo. Então, escrevi aqui, desenhei aqui de novo o meu triângulo retângulo, né? As medidas estão certinhas, 5, 4 e 3, eu quero esse ângulo alfa aqui, tá? Posso usar qualquer relação trigonométrica, seno, cosseno ou tangente, tanto faz. Eu usei tangente. Então, tangente do ângulo alfa vai ser o cateto oposto a ele, que é o cateto que está de frente, o 3, dividido pelo cateto adjacente, que é o cateto que ajuda a formar o ângulo, que é o 4. Então, 3 dividido por 4, 0,75, e aí 0,75 é a tangente do ângulo alfa, não o ângulo alfa. Então, para descobrir o ângulo alfa, eu faço tangente menos 1 de 0,75, e aí sim eu vou descobrir o ângulo alfa. Fazendo lá com a ajuda da calculadora, com a calculadora em graus, a alfa é igual a 36,87 graus, tá? Então eu descobri esse ângulo. Então esse ângulo aqui, entre a força de 2 kN e o Y negativo, é um ângulo de 36,87 graus. Bom, posso partir para a decomposição agora. Eu vou fazer primeiro a decomposição em X e somar todas as decomposições em X. Então, 4 vezes o cosseno do ângulo formado entre ele e o X positivo no sentido horário, que é o 40, 4 vezes cosseno de 40. Lembrando que toda vez que eu decomponho em X, eu multiplico a força pelo cosseno do ângulo, mais 6 kN vezes o cosseno de 20, não, de 160, mais 2 kN vezes o cosseno de quanto? Eu determinei esse ângulo aqui, mas não é ele que me interessa, é o restante, é do vetor de 2 até o X positivo. Então, se eu fizer 270, que seriam os 3 quadrantes completos, menos esse ângulo de 36,87, eu vou descobrir que o ângulo que sobra é de 233,13. Então, fica 2 vezes o cosseno de 233,13, mais 8 aqui embaixo, né, vezes o cosseno de quanto? Toda essa voltona, 355. Fiz as continhas com a ajuda da calculadora, somei e encontrei soma de forças em X igual a 4,19 kN. Então eu tenho um vetor de soma de forças em X em cima do eixo X de 4,19 kN. Vou fazer a mesma coisa agora para Y, né? As forças que eu vou usar e os ângulos são os mesmos. O que muda é que para decompor em Y eu uso o seno dos ângulos e não mais o cosseno, tá? Então, 4 vezes seno de 240, aliás, 4 vezes seno de 40, mais 6 vezes seno de 160, mais 2 vezes seno de 233,13, mais 8 vezes o seno de 355. Fiz as continhas e encontrei a soma de forças em Y igual a 2,32 kN. Tá? Então eu tenho agora
um vetor em cima do x, que é o soma de forças em x, e um vetor em cima do y, que é o soma de forças em y. Só que eu já sei que para determinar a resultante, né, que é esse FR aqui que sai da origem também, eu preciso deslocar o vetor que estava em cima do eixo y lá para frente para conseguir formar esse triângulo retângulo e aí usar Pitágoras para resolver. Uma vez que eu formei o triângulo retângulo, o que eu sei? Ó, tem um ângulo aqui que eu chamei de ângulo beta, podia chamar de qualquer outra coisa. Eu tenho um cateto adjacente, que é o soma de forças em x, um cateto oposto, que é o soma de forças em y, e a força resultante, que eu chamei de FR. Então, a minha hipotenusa ao quadrado, que é o FR ao quadrado, por Pitágoras já, será igual a soma dos quadrados dos catetos. Então, o quadrado desse cateto, soma de força em x ao quadrado, mais o quadrado desse cateto, soma de força em y ao quadrado. Substituir os valores aqui, então FR ao quadrado igual a 4,19 ao quadrado mais 2,32 ao quadrado. Então, a minha força resultante vai ser a raiz quadrada de 17,56 mais 5,38, que dá uma força resultante de 4,79 kN. Agora, para terminar o exercício, eu preciso determinar qual é a direção dessa força resultante, ou seja, tem que determinar qual é esse ângulo beta formado entre ela e o eixo x positivo, tá? No sentido horário. Então, vou usar tangente de beta, mas podia usar qualquer relação trigonométrica. Tangente de beta vai ser cateto oposto sobre cateto adjacente. Quem é o cateto oposto aqui? É o próprio vetor soma de forças em y, que vale 2,32. E o cateto adjacente é o que ajuda a formar o ângulo, que é soma de forças em x, 4,19. Fazendo essa divisão, dá 0,55. Lembre, não é o ângulo, é a tangente do ângulo beta. Para descobrir qual é o ângulo que tem essa tangente, portanto o ângulo beta, eu faço tangente menos 1 de 0,55. Então eu vejo que beta está próximo ali dos 29. Ah, deu 26, 28,9, 28,8. Gente, eu arredondei um pouquinho para 29, tudo bem? Muito bem. Segundo exercício era um exercício de cargas e reações dos apoios, né? Vejam, primeira coisa, eu tenho dois apoios. O apoio A é um apoio do tipo rolete, então só vai ter uma reação na vertical. E o apoio B também é um rolete, só vai ter reação na vertical. As cargas. Eu tenho uma carga concentrada de 5 kN, uma carga distribuída formando um retângulo e uma carga distribuída também formando um triângulo retângulo. Então, a primeira ideia seria o quê? Calcular a área do retângulo e também a área do triângulo retângulo para sair das forças distribuídas, das cargas distribuídas e chegar em cargas concentradas, tá? Então, foi isso que eu fiz. Ó. Primeiro, calculei a área do retângulo. Então, a base do retângulo vale 5 e a altura do retângulo é a própria carga, 7,5 kN por metro, que me deu uma força, né, que é o mesmo que a área do retângulo, de 37,5 kN. Onde eu vou aplicar essa força? Na metade aqui do 5, ou seja, aqui no meio vai sobrar 2,5 de um lado e 2,5 do outro. Agora, eu vou calcular a área do triângulo retângulo também. Como que eu calculo a área do triângulo retângulo? A área do triângulo retângulo é base vezes a altura dividido por 2, né? A base dele vale 6, a altura dele é a própria carga de 10 kN por metro, 6 vezes 10 dá 60, dividido por 2 dá 30 kN. Onde eu vou aplicar? Lembra, eu preciso dividir a base do triângulo retângulo em 3 partes iguais. No caso aqui, é 6 o total, dividido por 3, vai dar 3 partes de 2 metros cada uma, tá? E aí o que eu faço? Localizo o meu ângulo de 90 e a partir dele eu pego a primeira divisãozinha aqui e concentro a minha carga. Então a minha carga vai ficar concentrada aqui, ó, a 1/3 do ângulo de 90 e a 2/3 do outro lado do triângulo, tá? Então fica desse jeito, tá? Aqui embaixo eu tenho o meu diagrama de corpo livre. Em A vai ser desenvolvida uma reação que eu chamei de RAY, né, na vertical, e no ponto B mais uma reação que eu chamei de RBY. A força de 5 que tinha está aqui ainda, né, normal, 1 metro a partir do ponto A, 1 metro depois dela. Onde começa aqui, ó, o meu retângulo, eu vou contar 2,5 e aí vou concentrar a minha carga de 37,5 kN, sobra 2,5 ainda. Mais 1 metro que eu já tinha, aqui ó, 2/3 vai dar 4, e aí o ponto de aplicação da minha força de 30 kN, sobra 2 metros até o ângulo de 90 aqui, acabou o triângulo retângulo, ainda tenho mais 1 metro, tá?
Beleza, a partir daí a resolução fica mais tranquila, né? Então já arrumei tudo que eu tinha para arrumar. Agora vou começar pela primeira condição, ó. Soma de forças em x igual a zero. Se eu olho meu desenho, não tem esforços em x, né? Então essa afirmação era verdadeira, né? Não tem forças em x, então a soma de forças em x é igual a zero. Depois eu faço a soma de forças em y, né? Como que eu faço? Setinha para cima positiva, setinha para baixo negativa. Então, mais RAY menos 5, menos 37,5, menos 30, mais RBY, tudo isso igual a zero. Faço as continhas aqui, RAY menos 72,5 mais RBY igual a zero. Determinei RAY? Não. RBY? Não. Então, vou precisar fazer soma de momentos em relação ao meu ponto de referência. Geralmente eu tenho escolhido o ponto A igual a zero. Lembra, o A fica paradinho e as forças tentam girar minha estrutura. Toda vez que gira no sentido horário, tenta girar no sentido horário, é um momento negativo. Toda vez que tenta girar no sentido anti-horário, é um momento positivo. Então, a partir do ponto A, a primeira força que tenta girar no sentido horário é o 5. Então, fica menos 5 vezes 1 de distância do ponto A. Mais, porque é uma somatória, próxima força, 37,5 kN. Tenta girar no sentido horário, gerando um momento negativo. Então, menos 37,5 vezes a distância do ponto A. 1, 2, mais 2,5, 4,5. Menos 37,5 vezes 4,5. Mais, porque é uma somatória, o 30 é uma força externa que também tenta girar no sentido horário, gerando um momento negativo. Então, menos 30 vezes a distância do ponto A vai dar 12. Se a gente somar aqui 4 mais 1, 5, mais 5 daqui 10, mais 2, 12, tá? Mais a última força, que é o próprio RBY, que tenta girar, olha, no sentido anti-horário, a reação. E aí, no sentido anti-horário, vai gerar um momento positivo, que vai ser RBY vezes a distância total do ponto A, que é de 15 metros. Tudo isso igual a zero. Faço as continhas, as multiplicações, e chego nessa situação aqui, ó, menos 533,75 mais 15 RBY igual a zero. Esse menos 533,75 passa para o lado de lá positivo, o 15 que está multiplicando o RBY passa dividindo, e eu determino então RBY igual a 35,58 kN. Agora, se eu substituir esse valor aqui, ó, nessa equação, eu vou automaticamente determinar o valor de RAY. Então, RAY menos 72,5 mais RBY igual a zero. Eu copiei a equação de soma de forças em Y aqui, tá? E aí vou substituir o RBY pelo valor que eu encontrei. Então, RAY menos 72,5 mais 35,58 igual a zero. Então, RAY menos 36,92 igual a zero. Quando esse menos 36,92 passa para lá, ele passa positivo. E aí, então, encontro RAY igual a 36,92 kN. Tudo bem? Tranquilo? É isso, gente. Queria corrigir com vocês. Então, qualquer coisa me avisem, mandem mensagem. Amanhã tem horário de atendimento, vou informar vocês no grupo. Se ficaram dúvidas em relação à prova, me avisem. Quarta-feira, nossa aula assíncrona também de PJI. Tudo bem? Aliás, quarta-feira, não esqueçam de enviar os vídeos com as apresentações, tá? É o último dia. Tudo bem? Obrigado, gente. Até mais.